Podcast Negócios SC. Olá, está começando mais um episódio especial do podcast Negócios SC, diretamente do Conexão WK. Esse que é o principal evento de tecnologia, gestão e negócios do Vale do Itajaí. Eu sou a Fernanda Miller e agora nós vamos falar sobre transformação digital das finanças. Aqui comigo estão Marcos Cavagnoli, diretor de produtos para a pessoa física no Bradesco, e Rodrigo Linhares, que é gestor de produto na WK. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Então, para todo mundo estar na mesma página, né, vamos começar explicando o que é Open Finance e quais que são as principais mudanças que ele traz para o setor financeiro. Bom, pode começar, Marcos. Bom, vamos lá. Acho que assim, de uma forma bem assim, direta e sem complicar, o Open Finance, o que ele é? Né? A tradução dele seria sistema aberto ou sistema compartilhado financeiro, talvez para ser mais preciso. E ele basicamente é uma infraestrutura que foi criada pelo Banco Central, mediante regras dadas pelo Banco Central, na qual você pode fazer duas coisas basicamente. Uma é compartilhamento de informações financeiras, que vão desde informações bancárias básicas, como saldo extrato, até coisas mais avançadas, como investimentos, seguros e uma série de outras coisas. E você também tem uma parte dele que é para iniciar transações. Tá? Então, um exemplo dessa capacidade de iniciar transações é o que a gente chama de iniciação de pagamento, onde você pode fazer com que de um ambiente, de um banco ou de um iniciador de pagamento, você comande outra instituição financeira, né, a fazer uma transação. Isso cria um rol de possibilidades, foi o que a gente explorou aqui no evento, né, onde a gente pode criar casos de negócio mais variados possíveis, que otimizam tanto a visão, por exemplo, de uma empresa que está vendendo serviço para um consumidor final, uma empresa que vende serviço para outra empresa, que vende para um consumidor final, principalmente focando na otimização do conjunto de informações que você tem e na sua capacidade de mexer o dinheiro de forma rápida e fácil e transparente. Isso quer dizer que a informação que você tem do relacionamento com um banco, ele não fica com o banco, ele é seu. Então você tem o poder de compartilhar com outras instituições financeiras. Então tu tem lá todo um histórico com o banco A e você começa a operar com o banco B, você pode compartilhar esse histórico com o banco B. Então você pode lá do banco B operar valores que você tem do banco A, trazer todo o teu histórico, tem algumas vantagens que vem com esse seu histórico, né? Então o dado não pertence ao banco, pertence a você, então você dá o consentimento e compartilha entre eles. E como isso afeta os negócios dos bancos tradicionais em geral? Especialmente, então, falando da tua experiência no Bradesco, Marcos, me conta como é que vocês têm se adaptado para estar preparados para lidar com as mudanças e garantir uma melhor experiência para o cliente, né? Muito importante esse ponto. A gente sempre foi pioneiro nessa questão de experiência com o cliente, foco no cliente. A diretriz é muito clara no banco sobre isso. Então, o que a gente se preocupou? Primeiro, assim, ter um ambiente no qual o cliente possa fazer esse compartilhamento de dados de uma forma muito transparente, muito segura, e entendendo o que está fazendo e tendo benefícios diretos nessa atitude dele de compartilhar. Então, isso pode ser, por exemplo, desde ele ter uma oferta de crédito mais específica, uma outra oferta de produto mais específica, ou com uma condição financeira melhor. E por quê? Porque, assim, você oferece melhor, você hiperpersonaliza sempre melhor a partir da quantidade de informação que você tem de alguém. Então, imagina assim, se eu tenho 50% da sua informação, eu vou fazer algo diferente para você do que eu ter 100%. Se eu tiver 10%, por melhor que seja a qualidade dos meus 10%, eu não vou te dar uma informação tão boa se eu tiver 80% da tua informação. Então, essa correlação é importante, a gente deixar claro isso para o cliente e transformar isso em benefícios tangíveis para ele em termos de ofertas, de otimizações de investimento, de crédito e da própria visão dos fluxos dele. Quando você estava falando na palestra, quando você tem um local só em que você vê informação, intrinsecamente você fica mais organizado. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem X, né, uma quantidade X de informação num lugar e X em outra. Você ter esses dois X num lugar só é sempre melhor do que ter X num lugar e X no outro. Agora imagine isso dividido em 3, 4, 5, né? Então a centralização da informação facilita a vida e essa capacidade que eu gosto muito lá, é onde eu atuo talvez até mais diretamente hoje, que é essa capacidade de você criar produtos de movimentação de dinheiro. Ou seja, é pagamento
mas num sentido mais avançado do que a gente teve até hoje. A gente sempre viu o pagamento de uma forma mais, como se fosse basal, de você poder movimentar o dinheiro assim, poxa, eu estou num lugar e quero pagar no outro. Hoje você permite quase como se fosse uma multidimensionalidade na movimentação do dinheiro. Você pode falar, não, eu posso o outro lugar onde está meu dinheiro, mandar daquele lugar o dinheiro sair, sem ter que entrar nele. Isso tudo seguro e com ótimos, né, com poucos passos. Isso cria como eu falei, a velocidade de movimentação de dinheiro fica muito mais alta. Na hora que você combina a visibilidade com velocidade e facilidade de movimentação, você otimiza o teu dinheiro. Então, se você tem dinheiro hoje, por exemplo, um brasileiro tem em média 4, 5 contas, uma empresa também. Poxa, se você consegue mexer esse dinheiro e ter a visibilidade dele mais fácil, você aplica melhor, você cobre gaps de caixa melhor. Se sobrou, você, né, tem uma estratégia mesmo de curto prazo mais otimizada também. Então é benefício para todo mundo. E para o banco, quanto melhor eu dou isso para o cliente, mais eu ganho a principalidade dele, que é o quê? Ele concentra negócio comigo. E assim, você falou da experiência do usuário, né? Está muito ligado porque você está operando um banco, você vai fazer uma transferência ou pagamento. Se por um acaso você não dispõe daquele saldo ali naquela conta e você estiver conectado com outras contas, ele vai usar o saldo dos outros para fazer aquela execução. Então eu estava esses dias aí descobrindo, né, um banco no WhatsApp. Era um teste que eu estava brincando ali, eu não tinha efetivamente saldo nenhum nesse banco. Mas eu conectei em um outro banco. E eu estava fazendo pagamentos por Pix ali, e ele estava comandando o outro banco para fazer o pagamento. Então eu estava usando o WhatsApp ali, esse banco, como uma ponte. Sim. Cria várias possibilidades, né? E falando então mais agora de gestão financeira para empresas, né? Quais são os pilares para manter uma gestão financeira eficiente, né? E quais que são os benefícios de automatizar esse processo? Assim, a gente fala muito, eu vou trazer até que o Marcos trouxe hoje para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, a mesma coisa. Precisa ter dados organizados, né? Então você precisa ter controles bem estabelecidos dentro do processo e permitir essa automação. Então você ganha velocidade na automação, você consegue plugar ferramentas em cima. Você quer usar IA. Se você não tiver um dado organizado, você não vai conseguir utilizar IA. Ele vai tentar aprender com uma bagunça, né? Então não funciona. Você precisa ter controles, precisa ter dados organizados, e isso aí vai te ajudar a acelerar processos, a acelerar a organização de uma empresa, a área financeira de uma empresa. Pode falar. Não, acho que dando um pouco de ângulo nisso, né, a gestão financeira, ela tem alguns passos. Então, primeiro você está extremamente com uma ferramenta boa. Né? Empresas menores, elas acabam usando até o próprio ambiente do banco, o próprio extrato, eu falo, é o ambiente de gestão financeira da empresa, isso é importante. Mas e aí esse extrato fala, poxa, mas eu tenho extrato em 4 bancos, então você poder agregar num lugar só, facilita a sua vida, que é o uso do Open Finance. Você poder mover o dinheiro de um lugar só que você está, também facilita a sua vida. Quando você tem uma empresa maior, depende um pouco do estágio de maturidade dela, ela começa a ter um sistema de gestão. Pode ser uma automação comercial, de coisa em ERP, ela vai evoluindo. Aí este ambiente precisa estar o quê? Com a visão multiconta, com a visão total de organização de dados, para você poder, a partir da organização, ter a gestão, e a partir da gestão você poder ter a movimentação otimizada. Então eu sempre falo esses 3 passos, né? Você tem que ser capaz de estar com tudo num lugar só e da forma mais estruturada. 2, com isso você gerencia o que está faltando, o que está sobrando no tempo, e com isso você movimenta o dinheiro da forma mais rápida, transparente e segura possível. Se você faz esses 3 passos, você tem uma gestão financeira bem automatizada. E aí você consegue centralizar isso num painel único, e você consegue ver todas as suas contas, todos os seus bancos num lugar centralizado. Para uma empresa isso é muito bom. Ela consegue olhar e tomar uma decisão mais correta. Com certeza, do que está tudo por aí, né? Isso. E, bom, a transformação digital trouxe muitos ganhos, né? A gente discutiu aqui as milhões de possibilidades, mas também traz questões sobre segurança, né? Então, como garantir a segurança de dados agora nesse meio digital? A gente falou bastante disso, né, Rodrigo? Bastante. Esse sempre bate. Sempre. E assim, à medida que você evolui as tecnologias, os casos de uso, é normal que você evolui também as possibilidades de ataque. Você pegar o histórico que a gente tem nos últimos 10, 15 anos, é um histórico de evolução na quantidade de ataques. E a tecnologia sempre é usada dos 2 lados. Eu sempre brinco, eu uso esse termo, né? Eu falo, esse é um jogo que quem é do bem ganha de 10-9, não é de 10-3. O outro lado joga bem, então você tem que estar ali para você ganhar de 10-9, né?
se você escorregar, dá 9-8. Verdade. Então, assim, acho que o primeiro ponto que eu falo você tem que conhecer o assunto. Primeiro ponto, né? Segurança de informação é parte do seu negócio. Eu faço bolsa. Segurança de informação é parte do seu negócio. Né? Eu faço serviços de consultoria. Segurança de informação é parte do seu negócio. Claro, com a quantidade de complexidade que o seu negócio tem, né? Mas a partir de um ponto que você passa num patamar ali de 10, 15, 20 funcionários, já é uma coisa importante você estar começando a ter essa visão. Então você tem que ter conhecimento, tem que pesquisar um pouco o assunto, saber e ter pelo menos algum especialista, alguém na sua área, pode ser área financeira, se não tiver uma área especializada, área de TI, que conheça o assunto. 2, seleção de fornecedores. Você tem que selecionar, porque daí entra assim, fala, cara, eu estou contratando ele aqui, ele tem que ser mestre no assunto. Eu não posso contratar o cara que é mais ou menos, porque senão eu vou ter que ficar olhando o pedaço dele, eu não vou fazer o meu negócio. Eu brinco, se o meu negócio é fazer pão, não dá para saber de ERP, né? Então, cara... Delega certos poderes. Você delegou um pedaço da tua empresa. Então, assim, esses fornecedores críticos, né, instituições financeiras, empresas de software, tem algumas, né, eu dei aqui 2 exemplos, mas tem alguns tipos de fornecedores que você tem que saber fazer seleção de fornecedores. Você tem que saber com o que você está mexendo, porque senão você vai só terceirizar o problema e vai ficar cego para ele, porque você acha que o outro está fazendo, né? E outro você implementar na sua empresa, no seu ambiente, questões de segurança. Hoje em dia tem normas disponíveis, tem uma série de boas práticas, e você tem que, sabe, não é difícil, né? Hoje em dia você encontrar uma empresa que o cara anotou senha no caderninho, ou no celular. Eu falei, cara, tá pedindo para acontecer. E a gente tá falando de uma área extremamente sensível, onde guarda o dinheiro da sua empresa. Então ali você tomar um cuidado a mais. Eu já visitei empresa, e não foi uma na minha vida, né, na minha carreira, que na hora que você fala assim, poxa, deixa eu ver aqui e tal, cara, peraí que eu vou pegar aqui o caderninho, puxa a gaveta. Eu falei, cara, tudo que a gente montou de segurança, você desmontou com esse caderninho aqui, né? Eu falei, então assim, a gente tenta evitar os caderninhos com autenticação de 2 fatores, tem uma série de coisas, mas assim, esse é um ponto importante, a consciência de que o elo mais fraco nessa cadeia toda é o ser humano. A gente é muito fraco nessa cadeia toda e assim, quem explora problemas, explora nos elos fracos. Ninguém vai tentar quebrar uma criptografia de 256 bits, ninguém vai tentar fazer coisa que não dá, só de que tiver computação quântica. Mas assim, chegar pro cara do lado aqui, tentar coagir ou subornar ele, ou ver que ele guardou no caderno e puxar o caderno dele, né? Eu falo de uma forma assim, metafônica, o cara vai fazer isso, é muito mais fácil. Né? Então estude isso na sua empresa, veja os pontos de fragilidade, veja quem tem acesso à informação, quem tem acesso à informação crítica, como é que você acompanha essa pessoa, como é que você supervisiona, né? O famoso feito e conferido no mínimo. Né? Historicamente não há problemas de furo no sistema, mas na pessoa que estava operando. Pode ir na frente que houve alguma situação, houve alguma fraude, ou foi coagido, ou enganado. Então é ali que acontece o problema. Quando entrou do sistema para dentro, não há histórico de problemas, de erros. Ali já é muito mais controlado. Olha, eu fiz algumas entrevistas aqui, a gente está no evento de tecnologia, né? Mas, nossa, todas elas chegaram ao ponto de que não tem como viver sem humanos, né? O problema e a solução das empresas estão geralmente nos humanos, né? É isso mesmo. Até a gente estava falando lá na minha palestra, eu falei, olha, uma linha, né, que eu até provoquei a plateia ali, eu falei, poxa, a gente fala do feito e conferido, né? E assim, ele é meu supervisor, então eu faço lá uma parte do processo, ele faz a segunda. Basicamente é isso, o feito e conferido. Mas talvez daqui a um pouco a gente tenha feito e conferido por AI, por agentes AI. Né, em que o feito e conferido não vai ser só 2 humanos, pode ser 1000 agentes, 500 feito e 500 conferindo. Pô, deve ser bem mais difícil você corromper 1000 agentes AI, porque você pode até invadir um, mas aí... caro. Não, de repente, olha que interessante, você pode invadir um, imagina assim, que está sendo supervisionado e alguém conseguiu hackear um. Mas aquele um pode ser cortado pelos outros 499 porque ele começou a se comportar errado. Então eu vejo que uma estratégia de multi-agentes pode ser uma forma muito grande de proteger o efeito da vulnerabilidade humana na questão de gestão de senhas, de comportamento, de atitudes, né? Vai ficar meio que um Big Brother, mas no sentido de segurança corporativa, isso aí vai poder ser comprado como serviço. Então, de repente, pequenas empresas vão poder, de repente, no ERP, a dica que já deixei, você pode, né, prover ali um conjunto de AI, de agentes de AI para poder estar supervisionando, garantindo segurança. Então, mas e também assim, e quem fura a segurança vai fazer os seus também. Então, você vai continuar no 10-9, né? Sim. Mas é isso. Eu ia mesmo perguntar, como a IA impacta as finanças, né? O que a gente
cria aí de possibilidades e negócios nos sistemas financeiros e até para empresas de tecnologia mesmo, como a própria WK, né? Um dos pontos que impacta fortemente é que ela é capaz de analisar as suas informações, todos os seus dados, e te ajudar a criar conclusões. Uhum. Então, ela te ajuda a analisar aquilo ali, te dá conclusões de tendências, né, de situações que saem da margem. Então, isso ali vai te ajudar muito a ter olhos onde você não está conseguindo prestar atenção. Né? Nesse sentido, tirando a questão de segurança, de mais e mais questão ali do dia a dia, né? Então, nós temos ali uma outra ação, que é você fazer algumas perguntas, a IA vai na sua base, ela aprendeu com seus dados, com sua empresa, e ela formata uma resposta para ti. Então, aquilo que talvez você iria tirar em relatórios, fazer uma consulta e um entendimento maior, ela já te traz pronto. Ali estão algumas vantagens de uso da IA para a área financeira. Fora inúmeras, infinitas outras ideias, né? Outras possibilidades. Eu vejo bastante essa questão da otimização, né? O trabalho, provavelmente, do CFO, do gerente financeiro, evolui com a IA. Né? Porque grande parte do trabalho operacional, assim como, né, se a gente pegar o seguinte, pega um trabalho de um CFO, de um gerente financeiro, na época pré-ERPs. Era um trabalho, mas, cara, devia ser loucura. Fazendo para achar um dado, construir dado, né? Se você voltar mais ainda, foi interessante. Uma vez eu fui num museu de um banco que eu trabalhei, internacional, e eu não sabia, né? E foi um negócio legal para ver como é que era banco antigamente e tal. E o cara falou, cara, extrato, você tirar extrato, era uma função de falar, poxa, eu quero um extrato. Cara, legal, volte 2 semanas depois. Sim. Você tinha que construir um extrato, né? Tinha até um pantógrafo, você lançava uma coisa de um lado, ele escrevia do outro, assim, sabe? Tipo, mais um aqui. E aquilo era uma peça de tecnologia demais na época. Sim. Hoje a gente ri, né? Algum dia alguém vai rir do que a gente tem na mão aqui hoje. Mas eu vejo assim, a questão, né? Então, o papel do CFO é natural, um sistema de gestão, à medida que ele tem inteligência para ver aqueles dados, tirar insights, mostrar propagação de fluxos de caixa de um jeito que é muito difícil um ser humano ficar fazendo ali cálculo, ele vai começar a ser um ótimo auxiliar do CFO. Então ele deve, e o CFO muda de papel. A equipe dele provavelmente vai ser uma equipe mais reduzida, não vai precisar fazendo tanta papelada, não vai ficar fazendo, né, tanto, eu digo assim, né, gestão de relatório, gestão de PowerPoint, mas vai ser um cara que vai ser capaz de fazer a pergunta que a AI não sabe responder. Ele vai ser o cara que vai treinar a AI. Ele vai ser o cara que, quando a AI der uma resposta, ele fala, putz, espera aí, ela fez uma análise errada, ela alucinou. Cara, esse é um naipe de quem vai ficar. Né? Assim como mudou, se você olhar, né, assim, o gerente financeiro hoje, ele faz uma coisa muito mais elevada do que fazia um cara 30, 40 anos atrás. A questão é que a velocidade da transformação é maior. Então, se você olhar assim, no horizonte de 4 anos, não bota muito, 4, 5 anos, 2030, tá aí, batendo na porta. O papel, né, de uma área financeira pode ser radicalmente mudado com AI embarcada em sistemas de ERP, de automação comercial. E agora falando dessa evolução, né? A gente tinha um sistema extremamente analógico, era um papel, procurando papel as informações. Depois nós tivemos a digitalização, então estava muito fácil tirar um relatório do período que você deseja. E agora alguém faz esse trabalho para ti, mas tu tem que saber o que tu quer achar, tem que saber o que perguntar. Então a gente tem uma solução, por exemplo, que faz isso. Mas se você não sabe o que perguntar, ela não vai funcionar bem. Do ponto de vista. Sim. E você vai perguntar o quê? Eu quero saber o que... o saldo bancário do dia, qual é o pagamento realizado no dia. A IA não vai fazer milagre, né? Não vai fazer milagre. Você tem que saber o que perguntar. Né? Ela vai fazer umas coisas assustadoras, mas milagre acho que ainda não. Muito legal, gente. Muito obrigada pelo bate-papo aqui hoje. Quero deixar esse espaço final, então, para vocês deixarem contato de vocês. Fica à vontade. Vocês podem me achar no LinkedIn, Rodrigo Linhares. E meu e-mail também, rodrigo.linhares@wk.com.br. Super obrigado, Fernando, Rodrigo, de estar aqui. Eu agradeço o convite. Marcos Cavagnoli, escreve Cavagnoli. Pode me contactar no LinkedIn, né? Tô lá, vai ser um prazer aí ter vocês de contato. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a você que acompanhou esse episódio até o final. Para conferir outras entrevistas como essa e ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de Santa Catarina, acesse negóciossc.com.br. Tchau, tchau. Você acompanhou o podcast Negócios SC.